Boa noite, gente. Estamos de volta aí no canal Passeio em Direito. Meu nome é Manuel Antônio e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre execuções, sobre essa matéria que a gente já vem fazendo aí alguns vídeos e postando no canal. Inicialmente nós falamos a respeito da busca de ativos, né, dos executados, as formas que o judiciário tem, as ferramentas que o judiciário tem de alcançar os ativos dos executados, né? Nós vimos isso. E também nós tivemos a oportunidade de falar sobre moedas virtuais, que seria também um tipo de ferramenta onde o executado pode, através dessa ferramenta, né, desse tipo de conceito de dinheiro, esconder e camuflar os seus ativos. Mas também nós vimos que hoje o judiciário tem o Sisbajut com as exchanges integradas, podendo também alcançar esses valores aí das exchanges. Mas também nós colocamos um outro problema, que é a respeito do P2P. Falamos também que o executado pode lançar mão da criptografia, né, da criptomoeda, para alocar os seus recursos de forma P2P, fora das exchanges, né, fora da casa de câmbio de criptomoeda, e assim lograr, num primeiro momento, êxito em esconder, em passar com todas as suas finanças e suas reservas por baixo do radar da Receita Federal. Mas isso aí demandaria, o vídeo aqui demandaria mais tempo para falar. Eu teria que fazer um vídeo específico sobre criptomoedas, sobre como funciona. Apesar que esse tema foi um tema, na época da minha faculdade, eu fiz a minha monografia, né? A minha tese final na faculdade foi a respeito das criptomoedas no Brasil. Para falar sobre isso, eu teria que fazer apenas um volume de vídeos sobre esse assunto. E não é o caso aqui. A gente está tratando de execução e eu só trouxe esse assunto de criptomoeda como um alerta para os credores ficarem cientes de que o devedor pode realmente criar embaraço na hora de pagar. E até mesmo para você, como credor, como advogado, como até o judiciário, conseguir visualizar esses valores do executado alocados em criptomoeda. Mas dando seguimento ao assunto de execuções, nós vimos que a execução pode ser tanto execução judicial como extrajudicial. São livros diferentes dentro do CPC, mas o assunto, né, o que está disciplinado no CPC sobre execução extrajudicial, e lá estão gravados os títulos, né, não de forma exaustiva, mas de forma exemplificativa, os títulos que podem ser tratados como títulos extrajudiciais. O CPC não esgotou, tá? O CPC elenca um determinado número de títulos, depois a gente vê aqui qual é o artigo que tem lá o elencado, os títulos, né? Nota promissória, cheque, títulos do governo, e tem uma série de títulos ali, extrajudiciais. Mas o que está disciplinado aí no capítulo de títulos extrajudiciais pode ser aplicado lá no rito na execução do judicial. Então tudo isso aí demanda apenas leitura mesmo do CPC, para saber quais são os títulos. Isso aí é tranquilo. É só a leitura mesmo, ipsilitris do CPC. Mas aqui, nesse vídeo, a gente vai tratar de um assunto que não tem nada a ver com execução, mas tem a ver com execução no interesse de resguardar os bens do devedor. Como é que é isso? O CPC, ele tem lá no seu livro 5 a questão das tutelas. Então, o novo CPC, ele vai tratar
de um tipo de procedimento que se chama tutela. Tutela provisória. Interessante observar que quando o CPC coloca tutela provisória, o que se pleiteia dentro de um processo? O que o advogado quer? Né? O advogado do autor, o credor, a gente está olhando pela ótica do credor. O que a gente quer é uma tutela final. A sentença é o que o judiciário dispõe como uma tutela final. É o que se quer. Mas, muito embora a gente quer aquela tutela final, até chegar da propositura da ação até a tutela final, existe um rito, existe um lapso temporal, demanda tempo, do ponto A ao ponto B. A gente sabe que todo rito processual ele vai passar por fases. A gente pensa em 4 fases aqui, que a primeira fase é a fase postulatória, é onde você postula o que você quer, você entra com a inicial ali, né? Você pede o que você quer, você leva o pedido ao juízo. Então essa é a fase postulatória. Aí tem a fase saneadora, o juiz vai levar aquele processo de conhecimento, tem o contraditório, tem que se passar por aqueles princípios constitucionais, que é a fase do contraditório. Não se pode dar uma sentença no processo sem ouvir o réu. O réu tem que ser chamado ao processo, tem que ser citado. Então, a fase postulatória é todo esse procedimento que vai demandar um determinado tempo até chegar à fase saneadora. A fase saneadora é aquela fase em que tudo já foi dito, tudo já foi colocado, o juiz aprecia ali o que pode ser de perícia, de provas. Todo mundo já falou, o autor falou, o réu falou, os interessados, os terceiros, tudo já foi dito. Teve a contestação, teve a réplica, então saneou o processo. Do saneamento, a gente vai ter a fase, muito embora essas fases elas podem não acontecer no processo, mas de uma determinada maneira, né, forma, tem que ter a fase postulatória, a fase saneadora, está saneado o processo, não tem erro nenhum, a fase instrutória, que é a fase de instrução, quando cabe aí as audiências de instrução, né? O juiz, para ter mais base, antes da última fase, o juiz quer ter mais elementos, que é a fase de instrução, a fase de instruir o processo com outros dados e outros elementos, para que o juiz possa ter a sua convicção na hora de entrar na última fase. E qual seria a última fase? A fase decisória. A fase decisória é onde o juiz vai decidir, é onde ele vai prestar a tutela jurisdicional, que é a tutela final nos autos. Então observa que só aqui, falando assim rapidamente, a gente já viu que tem um lapso temporal aí, né? Vai ter aí vai demandar tempo, né? A gente vai ter aí a duração do processo é um ônus. E isso está lá previsto no artigo 4º da Constituição, e que fala que o processo ele tem que ter uma duração razoável. Isso é um princípio constitucional. Você não pode entrar com um processo e o processo levar décadas, né? Centenas de anos, não pode. O processo tem que ter um prazo razoável de duração. O tempo, isso está previsto lá no artigo 4º, está também no Pacto de São José de Costa Rica, se não me engano, lá no artigo 8º, tem também disciplinando sobre essa situação, sobre esse princípio constitucional, que é a duração do processo. O processo não pode se arrastar. Mesmo o processo sendo célere, aí que vem. Mesmo o processo andando rápido, vamos dizer assim, existem situações que não podem esperar. Existem situações que vão, inclusive, ter que ultrapassar o princípio constitucional do contraditório. A gente sabe que não se pode dar uma decisão, não se pode dar um direito sem o contraditório. Você não pode chegar, o João não pode chegar, José está me cobrando, então paga lá, tira da conta do José e paga o João. Não pode. José tem que ter o seu momento para entrar com a sua contestação,
contradizer o que o João está dizendo. Mas existem situações que não pode. Existem situações que isso será ultrapassado. É preciso garantir rapidamente o que se pede, sem ouvir a outra parte. Seria isso o quê? É dar a tutela final? Não, é uma tutela provisória. É onde a gente entra aqui agora. A tutela provisória, ela, apesar de se revestir de uma ideia de você estar dando para o outro o direito, sem o outro nem estar sabendo. O outro não está nem sabendo de nada. O réu não está sabendo, mas o autor da ação, ele já sai levando alguma coisa. Provisoriamente. Esse capítulo do CPC, ele é importante para a execução? É. É importante a tutela provisória, as tutelas, né, provisórias, que você vai ter lá as espécies. A tutela provisória, eu tenho duas tutelas. A tutela final, que é a sentença. Não vou discutir isso. Estou discutindo a tutela provisória, porque é uma tutela que vai ser dada antes do processo ser julgado finalmente. Essa tutela provisória, inclusive, ela pode se estabelecer, ela pode se fixar, ela pode se tornar definitiva. Mas, por enquanto, naquele primeiro momento, sem ouvir a outra parte, ela será uma tutela provisória. É mais fácil explicar isso, já adiantando, com uma situação, com um determinado cenário. A gente vê isso em processo de alimentos, por exemplo, onde o alimentante, né, dentro do relacionamento, pode ser o homem, pode ser a mulher, né, quem detém o valor da constância do casamento, ou quem detém o valor da família ali, pode ser o homem, pode ser a mulher. Então, o alimentante é afetado no seu vencimento no momento da propositura da ação de alimentos, com alimentos provisórios. Então, vamos exemplificar aqui. O João sai de casa, a Maria fica em casa com seu filho Pedro, um filho menor de idade. Então, o João sai de casa e deixa Maria e Pedro se separam, sai de casa. Naquele primeiro momento, ele deixa de prover os alimentos, né? Deixa de manter a sua família. E o que cabe Maria fazer? Entrar com uma ação de alimentos, uma ação que venha garantir o sustento da sua família, da sua prole, e até dela mesma. Então, se ela não tiver capacidade de trabalhar, mas ela vai entrar com uma ação de alimentos para o filho. Porque o filho não tem nada a ver com o que está acontecendo com João e Maria. Pedro tem que se alimentar. Pedro tem que ter escola. Pedro tem que ter vestuário. Então, aquelas condições básicas para a sobrevivência de Pedro, é necessário, então, tirar dinheiro de algum lugar. Tirar dinheiro da Maria, se ela tiver, tirar dinheiro do João. E quando Maria ingressa com a ação, ela já ingressa com a ação pedindo uma tutela provisória de alimentos. A gente vai ver lá na frente essas espécies. Mas, para você ter uma ideia, ela já entra direto. O juiz recebe a ação, já lê a ação, a situação de fato que está acontecendo, já analisa aquilo ali. Não é de plano, assim, de qualquer coisa. Ele tem que verificar aquela situação para saber se cabe, inclusive, a tutela. E, nesse caso, todos os elementos estão ali, os documentos que comprovam a situação de fato, e o juiz, já de plano, antes de citar o João, ele já define alimentos provisórios para Pedro. Já saindo um ofício, naquela primeira decisão, de alimentos de tantos por cento do salário lá do Pedro, porque a Maria vai colocar lá, né, o empregador, quanto ele ganha, porque tem, né, é fácil levantar isso, e já sai já um ofício para, desde aquele primeiro momento, começar a receber alimentos. Para depois entrar lá na frente, vai ser o definitivo. Mas, de um primeiro momento, tendo o caráter de subsistência, o caráter de perigo
Aí vem os elementos, não quero adiantar aqui agora, mas o perigo da demora, são os elementos que realmente vão ensejar a aplicabilidade da tutela provisória de urgência. Tá? Muito bem. Então, um outro assunto, um outro cenário onde se pode aplicar uma tutela de urgência. Vamos supor que você, como advogado, está muito bem lá no seu escritório e chega um cliente, uma senhora de 90 anos, que precisa de um remédio. E o SUS não tem esse remédio, né, para ministrar, né, para doar para essa senhora. E é um remédio que precisa, porque se ela não tomar esse remédio, ela morre, ela vem a óbito. Então ela já entra no seu escritório narrando essa situação. Você vai entrar com uma ação para entrar por todas as fases, a fase postulatória, depois a fase saneadora, ela vai morrer. Se for esperar todas as fases do processo para que aquela senhora de 90 anos espere a tutela final para receber o remédio, o que vai acontecer? Ela vai falecer. Então, vamos lá então, vou falar já os elementos. Tendo a ação de fato, criado a situação de perigo para aquele que quer a tutela final, perigo da demora. O perigo da demora por essas fases vai passar para finalizar o processo. E a probabilidade dessa senhora receber realmente o remédio. É necessário. Então você tem aí o direito, a probabilidade do direito dela receber, é altíssima essa probabilidade, e também tem o perigo da demora. Então essas duas situações que não são concomitantes, basta apenas ter uma situação para que o juiz de plano defira a tutela provisória, basta ter uma. E nesse caso, inclusive, tem duas situações acontecendo, que é a probabilidade dela ter esse direito, a altíssima probabilidade, devido ao quadro fático da situação, e também o perigo da demora. Então, essas duas coisas juntas deflagra aí, de plano, a tutela provisória de urgência para, antes de se ouvir o réu, antes de se passar todas as fases, pulando, inclusive, esses direitos constitucionais, a parte credora ter a sua satisfação já de primeiro plano garantida. E lá na frente, passando todas as fases, mas ela já está de posse do direito, já garantiu, passando todas as fases, se verificar que ela tem direito, convalida-se a tutela provisória em tutela final. Se transforma a tutela provisória em tutela final. Não tendo direito, é fácil reverter a situação. Não tendo direito, reverte a situação, dando o provimento para aquele que foi prejudicado pela tutela provisória. Mas tem que seguir esse rito. O juiz tem que analisar. E não é assim dando a rodo. Muito embora, se a outra parte recorrer, a tutela provisória ela cai. Se ele entrar com um agravo, outra coisa aí, será que a tutela é com agravo ou com apelação? A tutela provisória é uma decisão. Apesar de ela ter uma natureza de sentença, ela é uma decisão. Então, ele vai agravar. Os tribunais têm entendido que é através de um agravo. Ele vai reclamar, o réu vai reclamar, não era para dar aquela tutela. Isso até para dar segurança jurídica para a comunidade, para todos, né? Daqui a pouquinho vai ser uma avalanche de tutela provisória de urgência acontecendo aí nos processos da Torre de Direito. A gente pode continuar falando aqui de cenários. Mas o que isso tem a ver com a execução? Na execução, a gente vê uma situação onde você, como credor, normal, agora a gente está falando de execução. Você, como credor, você começa a perceber, ainda não tem, você tem uma nota promissória com uma determinada pessoa. E você começa a perceber que o executado não, a parte para quem você emprestou o dinheiro, ou para quem você fez o contrato,
ele começa a dilapidar o patrimônio. Então você tem lá uma certa quantia para receber, de João, por exemplo. Você emprestou uma quantia para João, fez um contrato, fez um negócio jurídico com João, e ele começa a dilapidar o patrimônio. Então o que acontece? Se você tem os elementos de que você tem a prova de que João começa a dilapidar, o que você vai fazer? Você vai esperar João dilapidar todo o patrimônio que ele tem, vender casa, vender carro, transferir bens, com a sua dívida lá, com seus... Não é nem dívida, ela não se transformou em dívida, mas com aquele contrato ainda em vigência, o que você pode fazer? O que você começa a sentir que João está fazendo? Ele está começando a se dilapidar para não pagar. E depois, quando ele ficar devendo, ele não vai ter bem nenhum. Isso pode acontecer? Pode. É nesse momento onde tem essa situação de o futuro devedor, vou chamar de futuro devedor. O futuro devedor já quer passar a perna no futuro credor. Observa que ainda não há ainda a figura de credor e devedor. Sequer há a figura da execução. Então não se pode falar em credor e devedor. Vamos falar em futuro devedor e futuro credor. Nesse momento, quando você enxerga isso, você entra com uma tutela. Aqui no artigo 301 do CPC, diz assim: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, do crédito. O que essa tutela de urgência vai fazer? Sequestro de bens. Segura esse carro aí. Grava lá no Detran que ele não pode ser vendido. Grava lá no RGI, desse futuro devedor, que ele tem aqui um contrato comigo de tantos milhões, e ele já vendeu lancha, já vendeu... Não pode. Então, nessa tutela, a pessoa pode pedir. Ou pode pedir já direto com a execução. Hoje em dia, com os processos eletrônicos, é muito fácil. O réu não precisa nem receber a citação. O réu basta pesquisar pelo nome dele, pelo CPF no sistema, que ele já fica sabendo, de antemão, até um dia depois da distribuição do processo eletrônico, se tem alguma ação contra ele. Ele não precisa ser citado por mandado. Se ele ficar pesquisando todo dia se tem ação, ele vai ver. Opa, entrou uma ação contra mim aqui. Antes dele ser citado, ele começa a vender as coisas. Mas o que o advogado credor tem que fazer? Aí já nesse caso dele entrando com a execução. O advogado entrando com a execução, a parte entrando com a execução, ele já entra com uma execução. Já dentro da execução, aí já é uma incidental, né? Uma medida incidental dentro do processo, pedindo arresto, pedindo o protesto contra a alienação. Protesto contra a alienação de bem, traduzindo esse palavrão, significa segura aí, segura esse imóvel aí. Alienação é venda. Então, segura esse imóvel, não deixa vender. Ele fica gravado lá no RGI que não vai poder vender. Isso se o juiz acatar a tutela provisória de urgência. Nesses termos. Então, quando o juiz deferir lá o primeiro cite-se o réu, cite-se o executado, né? Para pagar, papapá, aquela coisa toda, já sai um ofício e também defiro a tutela de urgência. Defiro a tutela do credor, no sentido de segurar os bens do executado. É importante a tutela provisória? É importante. Eu não vou ficar aqui dizendo, fazendo jurisprudência, não. Eu estou só colocando que a tutela, esse capítulo do CPC, que é o capítulo das tutelas provisórias, é importante reconhecer esses capítulos. Eu falei só do artigo 301. Mas é importante
dar uma lida nessa tutela e saber que pode acontecer isso. Olha, doutor, ele pode vender o carro, então o advogado vai saber que já pode entrar ali, ó, na execução. Já pode. Tendo os elementos, que é, quais são os elementos? Está lá, a probabilidade do direito, então está lá, realmente ele tem um crédito, ele tem uma nota promissória, ele tem lá um contrato com essa cláusula de execução, caso não pague. Então tem tudo lá. É a probabilidade do direito. Então, pô, esse cara está com essa probabilidade aqui. 100% de chance de ganhar a ação. Perigo de dano pela demora. Então, lá, perigo de dano, de risco ao resultado útil do processo pela demora. O que você pleiteia no final de uma execução? Não é receber o dinheiro? Não é receber seus bens? O bem que você contratou? O dinheiro? Então, se esses valores evaporarem do patrimônio do devedor, você nunca mais pega o valor. Ele vai sumir com esse valor. Então, você entra já com a execução de forma incidental dentro do corpo da execução, do pedido para o juiz. Excelência, está aqui estou postulando isso aqui, mas já quero, antes de citar o réu, já quero segurar os bens do camarada, do executado, do devedor. Está tudo bonitinho? Cumpriu os dois requisitos, os elementos que evidenciam a propositura de uma tutela provisória, de urgência? Sim. Vai causar risco? Se demorar e vai perder? Vai. Então, já tem esse, acabou. Segura o imóvel, segura tudo, porque o camarada está devendo, ele vai fugir com os valores. Entendeu? Então, configurou aí, né? Você vai entrar com a execução porque ele está num débito. Por isso que, quando fica assim, 1 mês, 2 meses devendo, o credor já tem que correr para entrar com a execução. Não fique esperando para 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para entrar com a execução. Porque durante esse tempo, a justiça não está sabendo de nada. Ninguém sabe de nada. Só você que está aí se debatendo, cobrando, ninguém sabe. E o réu só se desfazendo dos bens. Então, 1 mês, 2 meses não pagou, entra com a execução e já segurando os bens do executado. Isso é interessante. É interessante. Então, fica essa questão, né, da tutela provisória. Ela tem lá, é interessante aqui, que a gente vê a gente tem aqui a tutela provisória, né? Ela se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. Eu não vou falar da tutela de evidência, porque a tutela de evidência, ela não precisa nem de perigo de dano, e ela não precisa também nem a probabilidade do direito tem. Mas não tem nada, é só a evidência, já está dizendo. Entra com pedido de tutela de evidência, está tudo ali. Não precisa de nada, já está tudo ali. Ela não cai nem nessa situação de ser incidental, de ser antecedente. Não, tutela de evidência é evidente que já está tudo ali documentadamente e o juiz já vai deferir de plano o direito do credor, o direito do autor. Já a tutela de urgência, ela tem lá a tutela antecipada e a cautelar. No caso das execuções, a gente entra com a cautelar. A tutela provisória de urgência cautelar, que pode ser de forma antecedente, antes da ação, ou pode ser de forma incidental, dentro da ação. Então, é nesse ramo da tutela provisória de urgência cautelar que você vai entrar, é o artigo 301 do CPC, para segurar os bens do devedor, seja de forma antecedente. O que significa de forma antecedente? Cara, de forma antecedente, antes mesmo de estar te devendo efetivamente. E de forma incidental, ou seja, dentro da ação de execução. Aí não tem jeito. Então, apresenta lá o título executivo que ele não pagou e já entra já com a tutela e rápido. Já está demorando. Se você entrar com uma tutela provisória, entrou com uma tutela provisória de urgência, né, uma tutela provisória cautelar, de forma incidental, já está atrasado. Tinha que ter entrado antes.
É verdade. Então é isso que é legal dentro da situação. Você pode até não ter todo o teu valor, porque está muito difícil. Mas é interessante que você cause embaraço para o devedor. Eu achei importante esse tópico de tutela provisória, de urgência, né? Porque não é evidência, é de urgência. Que lá na frente as coisas se convalidam, as coisas se fecham e fica muito mais seguro para o credor, seguro para quem tem o direito lá garantido. Então fica essa noção aí para vocês, para a gente depois debater e falar de como vai ser realmente uma ação de execução. Então, se você já tem essas noções, fica mais fácil de se elaborar uma ação de execução. Você sabe exatamente o corpo da ação e já sabe o que pode ser colocado dentro dessa ação, né? As pesquisas que podem ser feitas, a gente vai ver isso no próximo vídeo, já colocando uma ação de execução com tutelas provisória de urgência, com tutela provisória de urgência cautelar, né? Porque tem a de urgência antecipada e a cautelar. Então, a tutela provisória de urgência cautelar, e vai ser legal, porque aí você vai ver que o réu vai ficar realmente num sanhaço, vai ficar preso ali, sem poder se desfazer dos seus bens. E, inclusive, a gente pode fazer um exemplo de uma ação de execução num caso de criptomoeda, que também é um assunto legal, um assunto novo. A gente vê isso no próximo vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o material dessa pesquisa de tutelas provisórias e a gente segue aí com mais esse vídeo aí. Obrigado, gente. Valeu e vamos que vamos.